É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Enquanto muitos têm de compatibilizar o teletrabalho com o ensino à distância, outros vivem dramas ainda maiores. E já nem falo dos computadores e ligações à internet. Mais de um quarto das crianças com menos de 12 anos vivem em casas onde entra água ou umidade. 15% vivem em casas sobrelotadas. Para estes, as aulas online podem ser uma fantasia. E as condições de aprendizagem já eram muito desiguais antes da pandemia. Segundo uma compilação de dados feita por académicos da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, a percentagem de alunos que recebia apoio social escolar com nota negativa a matemática era de 10 a 20 pontos percentuais superior à dos restantes. E a percentagem de alunos com negativa cujas mães não tinham formação superior era 30 pontos percentuais acima. Ainda não há indicadores portugueses sobre os efeitos do primeiro confinamento, mas há um estudo do Reino Unido. Com a pandemia, os alunos britânicos terão perdido 2 meses de aprendizagem em comparação com os da mesma idade no ano anterior. Os mais desfavorecidos perderam 7. Mais de um terço dos alunos frequentam escolas onde os professores não têm as competências técnicas e pedagógicas necessárias para o ensino à distância. É difícil imaginar que em Portugal o panorama seja melhor. Quando as escolas encerraram pela segunda vez, a comunicação social concentrou-se no impedimento dos colégios continuarem a dar aulas à distância. Toda a prioridade do debate público foi para as crianças mais favorecidas. Isto também é um bom indicador da desigualdade em Portugal. Mas hoje quero falar dos que realmente mais sofrem com este confinamento. As crianças que não têm pais com capital cultural para os acompanhar em casa. Costumo convidar políticos e académicos para fazer retratos gerais. Hoje optei por trazer alguém que está no terreno. A minha convidada dirige o agrupamento escolar do Monte da Caparica, que junta 5 escolas básicas que servem a Caparica e o Pragal, em Almada. Nesta escola multicultural, cerca de metade dos mais de 1.400 alunos vivem em bairros sociais. Mais de 60% recebe o apoio social escolar. Apesar de melhorias, o agrupamento tem taxas de insucesso escolar acima da média nacional, há alguns problemas disciplinares e os pais têm baixos níveis de qualificação e problemas na autoridade sobre os filhos. Inês de Castro é diretora deste agrupamento há 3 décadas. Pertence ao quadro da Filipa de Lencastre, uma das mais elitistas escolas do país, mas não quer sair do Monte da Caparica. Talvez porque aqui está naquilo a que por estes dias se chama linha da frente. É com a professora Inês Castro que falarei dos custos do confinamento e do ensino à distância para a parte mais esquecida da nossa comunidade escolar. Muito obrigado, professora Inês Castro, por ter aceitado este meu convite. Antes de falarmos do que aqui nos trouxe, ajude-me a apresentá-la. Como é que veio parar esta escola há mais de 30 anos? Muito obrigada por me ter escolhido para esta entrevista. Fui colocada aqui pela primeira vez em 1985. Tinha eu acabado um período muito ligado à formação de professores, portanto, tinha feito estágio entre 81 e 83 e depois estive a orientar estágios no quadro da profissionalização em exercício entre 83 e 85 e um dia, indo para a praia da Costa da Caparica, passei por aqui e vi esta escola que tinha um bom aspecto. E estava à procura de concorrer, portanto, e pensei, vou ficar ali porque fica mesmo em frente a Lisboa. Eu já tinha trabalhado no Conselho de Almada, precisamente na Escola da Trafaria, onde tinha gostado bastante de estar, e concorri para aqui. Na altura a situação era francamente má do ponto de vista dos resultados escolares, francamente má do ponto de vista da disciplina dos alunos, francamente má do ponto de vista até das instalações, portanto, e francamente má do ponto de vista social, porque de alguma maneira entre 1985 e os tempos atuais houve uma evolução social no sentido positivo.
não é? E portanto vim parar aqui e o primeiro ano foi, de alguma maneira, um choque para mim, não é? Mas fui-me adaptando, porque eu gosto de desafios e percebi que tinha aqui um enorme desafio pela minha frente. Eu dou-me mal com as rotinas, não é? E portanto esta escola tem uma característica que é nunca há bem uma rotina, não é? Porque há sempre assuntos novos e problemas novos a resolver. Esta escola serve populações um pouco diferentes. Serve vários bairros sociais. Serve bairros sociais e aliás, se não me engano, estamos no meio de um, não é? Ou pelo menos estamos aqui na Orla de um. Na Orla de um. Na Orla de um. Mas serve também, portanto, bairros de classe média baixa, não é? Como este, por exemplo, aqui em frente, que é daquelas habitações a custos controlados, que foram compradas a custos controlados no tempo do governo Cavaco Silva, portanto, não é? Depois há bairros de cooperativas, portanto... é misturado, não é? Mas tem uma grande prevalência. Tem uma grande prevalência de bairros sociais, que eu diria que é da ordem dos 50%, por aí, não é? Mas hoje em dia nós recebemos alunos, inclusivamente de outras áreas do Conselho. Por exemplo, alunos que moram na Chaneca da Caparica, que moram na Vila Nova da Caparica, que também pertence aqui à Nós estávamos a falar antes de começarmos a entrevista, isto não é, ou seja, esta escola consegue não ser um gueto, apesar de tudo, não é? Apesar de estar... Esta escola não é um gueto, não é. Apesar de estar colada a vários guetos, não é? Apesar de estar colada a bairros que têm um enorme potencial, não é? Para serem guetos. Mas, efetivamente, desde o final dos anos 80, foi desenvolvido aqui um plano de intervenção social muito forte e com impacto, que levou alguns anos a ver-se o impacto, neste tudo o que é social, não é? Conseguiu-se também não guetizar muito os bairros, não é? Embora haja ali traços, efetivamente, de guetização. Do ponto de vista da escola, nós procurámos sempre alargar o mais possível a escola a uma população diversificada, não é? E mesmo dentro dos bairros sociais a população não é toda igual, não é? Portanto, há diferenças sociais. As pessoas estão nos bairros sociais pelo preço das habitações, também há que referir isso. E, portanto, tivemos depois toda uma política pedagógica que temos tido e continuamos a ter, e penso que continuaremos a ter. Fazendo um levantamento, o que é que mudou nestes 30 anos na escola, na própria escola? O que é que mudou na escola? Sim, desde que aqui chegou até ao dia que estamos a falar. Mudou, em primeiro lugar, o número de alunos que a escola tinha. Eu, quando vim para esta escola, a escola tinha, para lhe dar um exemplo, tinha 42 turmas. A escola tem capacidade para, no máximo dos máximos, 30 turmas. Né? Nós hoje em dia temos 29. Isto faz logo uma enorme diferença. As turmas tinham mais de 30 alunos. As nossas turmas hoje em dia têm 24 alunos e as turmas que têm alunos com necessidades educativas especiais, portanto, têm 20 alunos, e são muitas, porque há muitos casos de alunos com esse tipo de problemas. Portanto, só aí foi uma enorme mudança, não é? Depois, ao nível da disciplina, ou da indisciplina, se quiser, portanto, na altura nem sequer era indisciplina, era violência. Violência, porque há uma diferença entre violência e indisciplina. E nós tínhamos aqui problemas gravíssimos de violência no final dos anos 80, não é? Que, pouco a pouco, e com medidas pedagógicas que tomámos... Como é que se consegue combater isso? Com muita firmeza, com muita dedicação da parte de todos. Portanto, o corpo docente e o corpo não docente tem que funcionar aqui com uma grande coesão, não é? E com uma visão mais ou menos comum, embora as pessoas possam ter opiniões diferentes, mas quando vamos para a ação, vamos concertados. E, portanto, conseguimos, exigindo ao Ministério da Educação, na altura, diversas medidas, nomeadamente a nível de recursos pedagógicos, para combater, portanto, esse problema, não é? Claro que tudo isso era agravado pela enorme instabilidade do corpo docente que existia na altura,
Não é? Já lá vamos, já vamos falar disso. Mas isso é outro mundo. Quero falar especificamente disso, portanto vamos guardar isso para outra pergunta. E, portanto, em 1996 surgiram pela primeira vez os TEIP, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. E isso foi um impulso enorme. Está uma escola TEIP, que é uma coisa TEIP. que eu não disse nem. E é uma escola TEIP com orgulho de ser TEIP. Para as pessoas que não são da área da educação, explico muito rapidamente o que é que são as escolas TEIP, porque as pessoas que são da área da educação sabem todas. São TEIP porque são Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Qualquer escola, seja aqui, ali ou ali, portanto, é um território educativo, não é? Porque congrega as pessoas da comunidade, portanto, as forças vivas, portanto, trabalha em rede com essas forças, etc. Mas a questão aqui está na expressão intervenção prioritária. E hoje, agora faço aqui um parênteses. É aquilo que poderíamos chamar uma espécie de discriminação positiva, vamos chamar-lhe assim, ou seja, Sim. escolas que estão em territórios mais complexos, mais complicados Sim. do ponto de vista Sim. social e educativo, Sim. e que, portanto, são prioritárias. É essa. São prioritárias porque, de facto, não são iguais às outras. Hoje em dia, eu já ouvi aqui há 15 dias alguém, portanto, com responsabilidades na área da educação, que não do Ministério, dizer que se calhar era melhor tirar esta coisa da intervenção prioritária. Porque é por ser estigmatizante, é essa... É um pouco por aí, não é? Mas eu acho que ela deve ficar, porque a intervenção prioritária visa exatamente combater a desigualdade social. Portanto, dar mais a quem tem menos. Dir-me-ão, todas as escolas precisam de medidas educativas adicionais e de recursos adicionais. Certo? Mas há uns que precisam sempre mais que os outros, não é? Há uns que são iguais que outros, não é? Portanto, é a história do Orwell. E nesse sentido, não é estigmatizar a escola. É estes territórios saberem apropriarem-se dos recursos que lhes são dados para potenciar, portanto, um conjunto de medidas pedagógicas, um projeto educativo que responde efetivamente às necessidades da sua população escolar. Ainda temos a oportunidade de voltar a isso, mas deixe-me só fazer uma pergunta sobre si, é a última. É do quadro, como eu disse, é do quadro da Filipa de Lencastre. Explicou-me antes da introdução que nunca deu aulas na Filipa de Lencastre, não. Mas é lá que está no quadro. Sim. Portanto, se quisesse, podia dar aulas na Filipa de Lencastre. Filipa de Lencastre, para quem não saiba, não é de Lisboa, da zona de Lisboa, é provavelmente a escola mais elitista, pública, mais elitista da cidade, do distrito de Lisboa, não sequer é só da cidade, do distrito de Lisboa. Provavelmente ir para lá dar aulas seria a escolha da maioria dos professores. É uma escola desejada seguramente por muitos professores. Porquê é que prefere estar nesta escola a estar na Filipa de Lencastre? Porque, repara, eu dei uma vida a combater a desigualdade. Dei uma vida a tornar a escola pública uma escola que tenta levar todos ao sucesso, todos sem exceção. Uma vida que teve imensos desafios e que eu abdiquei até de muitas coisas em termos pessoais para me dedicar a isto, porque estar nesta escola há 35 anos é a minha vida, não é? E portanto eu tenho uma ligação afetiva fortíssima, não só com a escola em si, mas sobretudo com as populações do Monte da Caparica, a quem eu tenho servido, penso que bem, dando o melhor de mim mesma, não é? E portanto seria extraordinariamente difícil, não é? Ir lecionar para o Filipa de Lencastre, embora fosse um outro tipo de desafio, não é? Mas digamos que eu sentir-me-ia um pouco um peixe fora d'água. Porque é por serem alunos mais privilegiados. Sem querer, não ofende nada aos alunos, é factual, não é? Eu não tenho problemas em relação a isso, quer dizer, mas são culturas diferentes, no fundo, não é? São culturas de escola diferentes, são desafios diferentes, e eu prefiro este desafio. Queria falar há bocado do quadro permanente de professores. Eu ia lhe perguntar quais são os principais problemas. Alguns já levantou quando falou das escolas TEIP, os problemas de gestão de uma escola com estas características. Eu falei do insucesso escolar, da indisciplina, que já falou, da pouca escolarização dos pais,
que imagino que é uma questão, não é? Quando pensam nas vossas estratégias, mas eu ouvi uma conferência sua, ou um debate, não é uma conferência, foi um debate seu sobre a colocação de professores. E devo dizer que gostei bastante de ouvir, porque eu sou um defensor de uma coisa um pouco herética, pelo menos no meu espaço político, que é a autonomia de contratação das escolas, ou pelo menos uma maior autonomia de contratação das escolas, porque acho que não é indiferente. Um professor não pode calhar ou calhas numa escola, tem que ter um determinado tipo, um perfil para cada escola. E a minha pergunta, primeira de tudo sobre isto, é se continuam a ter problemas de instabilidade do corpo docente, quando eu estou a dizer instabilidade, excesso de rotação do corpo docente, e sim, que efeitos é que isso tem numa escola como esta? Bom, hoje a situação está muitíssimo melhor, não é? Qual é a percentagem de professores que rodam? A percentagem de professores que rodam anda aí na casa dos 25%. Sim, é muito. Mesmo assim elevada, não é? Qualquer empresa que tivesse 25% todos os anos as pessoas a mudar não sobreviveria, não é? Mas está muitíssimo melhor do que há uns anos atrás, do que, por exemplo, quando eu assumi cargos de gestão em 1988, em que a rotação era para aí de 30 e tal, era de 70 e tal por cento, ou seja, 33%, 34%, 35% eram os que ficavam. Não é? Portanto, era como se começassem todos os anos do princípio. Não é? Exatamente, não é? E isso perdurou. Eu agora vou dizer uma coisa que é politicamente incorreta, mas isto perdurou até a altura em que a ministra Maria Lourdes Rodrigues foi ministra. Uhum. É praticamente. Lamento, eu sei que a maior parte das pessoas. Não é das pessoas, é dos professores. Eu não estou a pôr fora nem dentro, mas. Têm problemas em dizer isto, mas eu não tenho nenhum problema. A professora Maria Lourdes Rodrigues introduziu no concurso de professores normas que permitiram uma maior estabilidade do corpo docente nas escolas, e não foi mais longe, porque efetivamente há um conjunto de forças que se opõem a isso, não é? No entanto, nós continuamos a ter, ainda hoje, portanto, os concursos de professores para o quadro de 4 em 4 anos. Ora, isto dá uma grande estabilidade, não é? De ser de 4 em 4 anos. Portanto, mas o normal seria, pelo menos para uma pessoa de fora como eu, seria que a rotatividade fosse exclusivamente para ocupar espaço, lugares que estão vagos, não é? Que ficaram vagos por alguma razão, ou seja, que não fosse as pessoas andarem a saltar até ficarem na escola, ou até ficarem na escola que querem ficar, ou no caso dos precários, sem escolha nenhuma, não é? Andarem a saltar. Porque eu queria que me explicasse qual é o efeito que tem essa rotatividade numa escola. Para além do que é evidente para todos nós, qual é o efeito aqui, por exemplo, numa escola destas? O que é que acontece a um professor novo que chega aqui do zero e que provavelmente sabe que vai ficar 1 ano ou 4 anos? Quer dizer, quando um professor é colocado numa escola, em qualquer escola no fundo, não é? Mas sobretudo numa escola que digamos, tem mais problemas, ou que tem uma composição social que não se identifica tanto com a sua composição social de origem do professor, não é? É complicado muitas vezes, não é? Portanto, é complicado para o professor, é complicado para a escola, é complicado para os alunos. Portanto, porque é que as pessoas mudam tanto? Está-me a perguntar, não é? Cada um terá as suas razões, não é? Portanto, há uma parte que é geográfica, há uma parte que querem ficar perto exatamente, de casa, não é? Portanto, há essa questão que é uma questão importante, ultrapassa a escola, é uma questão importante, transversal do país inteiro. Sem dúvida, não é? Depois há pessoas que querem muito ir para uma escola e, portanto, fazem tudo para ir para essa escola, pelas mais variadas razões, não é? O que acontece é assim, se nós tivermos um corpo docente mais ou menos estável, não é? E mais ou menos estável é um corpo docente aí na ordem dos 80%, não é? De pessoas do quadro, não é? E eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte, é que é necessário abrir mais lugares nos quadros. E isso não vai acontecer, mais uma vez este ano, vai haver concurso, não é? Não vai acontecer porque as contas que são feitas de uma determinada maneira que não permitem essa abertura, não é? E portanto, se tiver 80% de um corpo docente estável, é fácil, digamos, acolher os professores que vêm de novo.
E é isso que nós temos E eles terem tempo para se adaptar à escola. Terem tempo para se adaptar, e é isso que nós temos procurado fazer. Imagino que até o facto de saberem que vão ficar na escola muda muito. Sim. Cria um empenho um pouco diferente do que se acharem que estão de passagem numa escola, não é? Sabe que às vezes há aqui um problema que é a fama, não é? Fiquei naquela escola, que horror, agora vai ser um horror e não sei o quê, e chegam um bocado assustados e apavorados, não é? Depois, à medida que o tempo passa, verificam que afinal não é aquilo que pensavam, ou aquilo que lhes tinham dito, não é? E isso acontece muito. Características é que tem um professor que venha dar aulas para aqui? Se tivesse uma entrevista de emprego, características é que deve ter um professor que venha dar aulas para aqui? Uma delas é gostar de abraçar desafios, e desafios ao nível profissional, não é? E ao nível pedagógico. Porque numa escola destas muita coisa tem que mudar. Portanto, não é possível a rotina em termos pedagógicos. Quer dizer, preparei uma aula há 2 anos e aquela aula há de servir eternamente, não é? Isto não é possível numa escola com estas características, não é? Portanto, essa é uma das questões. A segunda questão é ter vontade, efetivamente, de envergar a camisola de uma organização, não é? E ter abertura de espírito, porque quando nós temos abertura de espírito, não é? Conseguimos ouvir os outros, os nossos pares, os alunos, até as famílias, e conseguimos ir formando um juízo. Provavelmente podia-se aplicar a qualquer escola, não é? Isto aplica-se a qualquer escola, isso sem dúvida. Agora há traços aqui. Isto aplica-se a qualquer escola. Aquilo que não pode acontecer é uma rotatividade sistemática do corpo docente, porque não há projeto que resista a uma coisa destas. Não há projeto educativo, não há projeto pedagógico que resista a uma rotatividade enorme do corpo docente. E nesse debate em que eu participei, que o Daniel Oliveira já referiu... É um debate que está no YouTube. Eu encontrei por acaso, estava à procura de coisas suas e encontrei, e como é um assunto que eu acho que é importante... O que eu digo é o seguinte, de uma vez por todas, nós temos que encarar neste país esta questão e acabar com este concurso absolutamente napoleónico, não é? Que envolve mais de 100 mil professores por vezes. Que os espalha, na realidade, quase ao calhas das suas características. Exatamente. Não é? É quase uma lotaria, não é? E temos que arranjar uma maneira qualquer de haver um recrutamento mais contextualizado em termos das escolas. Não está a defender o que eu defendo, a autonomia contratual das escolas. Não está a defender. Estou a defender até certo ponto, porque eu também conheço o país e sei o país em que vivo. Eu também só defendo até certo ponto. Não é? Portanto, sei o país em que vivo e, portanto, acho que não poderemos caminhar assim num espaço curto para um regime tipo inglês ou dinamarquês. Eu defendo uma situação em que o Ministério da Educação tenha um papel arbitral e final. O Ministério da Educação tem que ter um papel arbitral, mas pode dar uma margem de autonomia às escolas, por exemplo, para contratar 10%, 15% do seu corpo docente em função dos projetos educativos que está a desenvolver na escola. Não é? Porque há pessoas que têm características para desenvolver determinados projetos e há outras que não têm. Não é? Provavelmente têm características para desenvolver outro tipo de projetos. Não é? É evidente que depois transversalmente a tudo isto se coloca o problema de ter emprego. Não é? E isso é uma questão pertinente. Não é? Mas tendo em conta o país que temos, eu acho que devia haver um regime misto, que era uma coisa mais equilibrada, quer dizer, uma parte era recrutada por um concurso nacional ou regional, ou como quiser, e outra parte pelas escolas, com regras claras e transparentes desse ponto de vista e com supervisão, obviamente. Vamos então ao confinamento. Portugal teve dos maiores confinamentos escolares da Europa no primeiro confinamento em março, que é coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Não, nós tivemos as escolas mais, sobretudo as escolas básicas. Tiveram 6 meses sem vir à escola. Pois, se juntarmos as férias, tiveram 6 meses, é verdade. É possível fazer, como introdutório, depois nós ainda vamos falar bastante disto, mas fazer um balanço sobre os efeitos desse confinamento nos alunos do que consegue observar na escola? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Primeiro, estou a falar do primeiro, porque o segundo agora ainda é difícil fazer esse balanço, imagino. Sim, mas os efeitos... para já, agravaram-se todas as desigualdades sociais. Elas já existiam, sempre existiram, mas a escola
e as pessoas nunca se aperceberam bem disto, a escola teve sempre um papel importante no esbatimento da desigualdade social. E isso tem um grande peso e uma grande importância, tem tido uma grande importância ao longo dos tempos, não é? Essa desigualdade social tornou-se muito evidente, muito escancarada, foi posta a nu, não é? E desigualdade social não só em termos de condições materiais de vida, mas também em termos de aprendizagens, não é? Porque nem todas as famílias, e falou aí no início da questão das habilitações académicas. Sabe-se que as habilitações académicas das mães exatamente, têm uma influência nos resultados escolares, porque são as mães que acompanham mais o Se bem que a sociedade portuguesa, nos últimos anos, digamos nos últimos 10 ou 15 anos, tenha tido uma enorme os pais passaram a envolver-se evolução, mais. Nós vimos aqui pelos números, não é? Portanto, a maior parte dos pais já tem pelo menos o 9º ano de escolaridade, não é? Portanto, esta coisa da educação tem tido o seu caminho e tem dado os seus frutos. Demora gerações, não é? Portanto, as pessoas dizem, não se aprendeu, não aprendem nada. Não. Há, de facto, um progresso a esse nível. Todavia, não é? Subsistem problemas de pessoas ainda que são analfabetas. Não é? Ao próximo disso mesmo, não sendo tecnicamente analfabetas. São analfabetas. Desculpe, estamos às portas de Lisboa e há aqui famílias que são analfabetas. Não são muitas, não é? Mas existe. E há outras cuja literacia é baixíssima, não é? Portanto, com essas não se pode contar com qualquer ajuda escolar em relação aos filhos, não é? Sabe que nós contamos com algumas coisas, não é? E até a mim surpreendeu-me pela positiva. Não é? Apesar de tudo isso, os pais e as mães procuraram acompanhar os seus filhos na medida das suas possibilidades. E isso foi uma coisa positiva e até comovente. Porque procuraram junto dos professores que os professores lhes explicassem como é que podiam acompanhar melhor os filhos. Eu pessoalmente não estava à espera de tanto, não é? E acho que é uma coisa que, pronto, o confinamento tem coisas más, mas esta talvez tenha sido uma das positivas. Estreitou-se mais a relação, eu já continuo, mas estreitou-se mais a relação entre os professores e os pais, não foi? Sem dúvida. Aumentou muito a cumplicidade, não é? Entre os professores e os pais, portanto, quebraram-se barreiras, não é? Porque, no fundo, havia uma vontade enorme, não é? Uma boa vontade, não sei se neste segundo confinamento ainda não há dados para avaliar, não é? Mas as pessoas já estão mais cansadas. As pessoas estão mais cansadas, mas naquela altura toda a gente quis contribuir. E isso levou a uma maior aproximação. Levou a um desbloquear até de relacionamentos, não é? Com peso para os professores, para o lado dos professores, porque a toda hora e a todo instante o telefone tocava, não é? O WhatsApp funcionava, etc. Não é? Mas... E agora voltando aos efeitos do confinamento, nos próprios alunos, portanto, tornou mais visível a desigualdade, mas se olhássemos para problemas emocionais, para problemas psicológicos e, sobretudo, para os efeitos que teve no desenvolvimento escolar, quais são as coisas que se notaram mais aqui? Olha, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: nos primeiros dias em que eles vieram à escola, em setembro, o que eu notei eu e notaram várias pessoas, portanto, era um ambiente estranho. Os alunos estavam contidos, não estavam à vontade. Depois, com o passar dos dias, percebeu-se, mas estavam contentes por verem os outros, por estarem com os outros e por estarem com os professores até. Exatamente. Portanto, houve um contentamento, não é? E eu vejo agora neste confinamento, nós temos aqui, portanto, 10, aqui na Escola 7 temos 10 alunos que têm necessidades educativas especiais, profundas, e que estão aqui todos os dias, não é?
E se o Daniel visse, portanto, nos primeiros dias, não é? E mesmo nos outros, não é? O contentamento dos miúdos, não é? A brincarem uns com os outros, não é? E em estarem na escola, num espaço ao ar livre, portanto, na hora do intervalo. Pessoas, nós não é? estamos numa escola com o segundo e terceiro ciclo, Sim. O agrupamento Sim. é muito mais do que isso, mas esta especificamente onde estamos, que é a sede do agrupamento, Sim. é de segundo e terceiro ciclo. Exatamente. Portanto, os miúdos estão contentes por estarem aqui dentro na escola. E estão contentes, eu vejo-os à hora do almoço e nos intervalos, e estão com ar feliz, não é? E portanto foi esse ar de felicidade que se notou quando eles retornaram à escola em setembro. E do Portanto, ponto de vista escolar, o que é que do ponto de vista escolar, a coisa foi mais complicada, porque é evidente que as aprendizagens o ano passado ficaram altamente prejudicadas com o confinamento, porque por muito que os professores se esforçassem, por muito que os alunos se esforçassem e por muito que os pais apoiassem, não é a mesma coisa, não é? Portanto, eles aprenderam pouco. E imagino que aí, quando falou das desigualdades, e as desigualdades sobrevieram, portanto, e aumentaram, pois isso. Ou seja, o fosso entre os melhores e os piores aumentou. Não é? Sim. Mas mesmo entre os melhores. Porque, repara, houve muita gente que estava em teletrabalho que não tinha tempo para estar a apoiar os filhos. Portanto, a confusão dentro das casas foi grande, não é? E as pessoas fizeram o melhor que podiam e sabiam. Portanto, mas isto teve dificuldades praticamente em todos os estratos sociais. E então, em famílias numerosas, a situação ainda ficava pior. Eu não disse aqui, mas aqueles números, por exemplo, que eu referi, das condições de vida, etc, tudo isto piora quando entramos piora para as famílias numerosas. Piora extraordinariamente. Que, infelizmente, na comunicação social nós só conhecemos as famílias numerosas de condição social mais alta. Mas que aparecem na televisão, mas a maior parte das famílias numerosas em Portugal vou-lhe dar um assim. exemplo. Nós estamos a servir 150 refeições diariamente, não é? Em takeaway. E posso lhe dizer que no primeiro confinamento, o número era parecido com este, portanto, posso lhe dizer que havia famílias que vinham 3 membros da família para levar as refeições em takeaway. Eram 3 sacos daqueles grandes de supermercado, não é? Dado o elevado número de crianças que tinham. Portanto, isto não. As famílias numerosas não é só na classe média alta que procura fazer associações, não é? Portanto, se calhar na classe baixa. Falou aí, eu tinha também. esta pergunta mais para a frente, mas falou aí do apoio alimentar. Curiosamente, eu achei curioso, isto é só quase um desabafo, mas no princípio. Sobretudo no primeiro confinamento, sempre que se falava do confinamento das escolas, eu aliás ouvi uma diretora de uma escola dizer isso na televisão, quando alguém falava dos efeitos sociais no encerramento das escolas. Acho que aliás era o primeiro-ministro ou a ministra da Educação, já nem me lembro quem era alguém do governo, falava dos efeitos sociais no encerramento das escolas. Eu ouvi uma diretora dizer, mas nós garantimos a alimentação. Não acha que ainda há um olhar quase caritativo quando se olha para esta população, achar que se lhes dermos comida o principal está resolvido? Bom, eu não estou a desprezar. Começa logo. Aliás, eu acho que uma das preocupações que eu ouvi no início é que havia muitas famílias que não estavam a ir buscar a comida. Havia muitas famílias que não estavam a ir buscar porque não tinham uma ligação assim tão forte à escola, não é? As próprias famílias. Eu não estou a desprezar a importância da comida, mas não há um olhar, porque eu senti que havia, se garantirmos a comida, o essencial está resolvido. Quer dizer, a comida é uma das necessidades básicas do ser humano, não é? Portanto, e de facto é importante garanti-la, porque há muita gente, repare que a crise social está-se a agravar de dia para dia. Não é? Eu nem sei se as escolas não deviam começar a dar comida também aos pais, mas pronto. A crise social está-se a agravar de dia para dia e vai ser cada vez pior. Isso eu não tenho a mais pequena dúvida relativamente a isso, não é? Portanto, o aumento do desemprego. Quando esta pandemia acabar, vamos destapar um cobertor e assustar-nos com o que está em baixo. Terrível. Portanto, no fundo a escola tem desempenhado múltiplos papéis, como sempre desempenhou. Sempre. Eles não estavam visíveis, não é?
Portanto, as pessoas olhavam para a escola como o sítio onde os alunos vão aprender umas coisas, portanto, eu já tive algumas discussões para terem um diploma, portanto, e para poderem inserir-se na vida ativa ou continuar estudos no ensino superior. Eu já tive discussões com colegas seus em que eles dizem a escola não pode resolver, estar a resolver tudo, e eu respondo sim, claro que pode. A escola faz parte do tecido público, a questão é dar-lhes condições para isso, mas a escola vive os problemas sociais que vive onde está e tem que lidar com eles, faz parte. Não é? A escola tem que tratar do sucesso educativo dos seus alunos. Sim. E o sucesso educativo é mais do que o sucesso escolar institucional que está estampado nas pautas que são fixadas. O sucesso educativo é uma coisa muito mais lata, não é? E, portanto, a escola trabalha em várias frentes. Claro que a frente principal da escola é o trabalho pedagógico, é o trabalho na sala de aula, não é? Mas um aluno que está numa escola e numa sala de aula tem que ser percebido no seu todo, não é? E se necessita de outro tipo de apoios, natureza social, etc., a escola tem que desencadear os mecanismos para que eles apareçam, não é? É claro que a escola sozinha não vai resolver o problema, porque não há memória, não é possível a escola resolver o problema social de fundo, não é? Mas a escola pública tem um papel também na diminuição ou no atenuar da desigualdade social. E para isso deve trabalhar em rede com outras instituições no campo do social, como trabalha com as comissões de proteção de crianças e jovens, com estruturas de apoio social da comunidade, até com as igrejas, portanto, etc. Há pouco falou dos 10 alunos que aqui estão. Há uma resolução do Conselho de Ministros de julho, penso eu, que determinou que os alunos com apoio social escolar, sinalizados como crianças e jovens em risco pelas CPPJs, ou para quem o ensino à distância se revele ineficaz, é assim que está na resolução, deviam ter preferencialmente ensino presencial ou misto, dependendo das situações. A minha pergunta é, porque há este debate se isto está a acontecer ou não está a acontecer. Se essas crianças estão na escola. 2, estão na escola a ter ensino presencial. Porque eu vi umas reportagens em que elas estavam na escola, mas não estão a ter ensino presencial. Estão a ter ensino a partir do computador, ou seja, estão apenas com um computador melhor e uma situação melhor, mas não estão a ter ensino presencial. E a minha pergunta é se pelo menos esta parte está a ser garantida nas escolas ou não. Os 10 alunos que nós temos aqui do segundo e terceiro ciclo, tanto que são jovens com graves dificuldades de aprendizagem, não é? Eles estão a ter ensino presencial. Mas de acordo com o seu currículo escolar próprio, porque eles têm currículo escolar próprio. E, portanto, nós temos aqui 2 professoras a tempo inteiro e mais 2 a meio tempo, não é? Para garantir, efetivamente, essas aprendizagens. E quanto aos outros todos que eu fiz aqui a lista, não estão nas escolas? Os outros não estão na escola. Até porque com esta lista que eu dei seria basicamente mais de metade dos alunos desta escola, não é? Talvez não tanto, mas seria um número bem significativo. Não é? Eu só o apoio social escolar. Depois temos, numa escola de primeiro ciclo, aqui ao lado, temos a escola de acolhimento para os profissionais profissionais de saúde, de segurança, exatamente. etc. E aí estão mais 10, não é? Principalmente a maioria são do primeiro ciclo, não é? Mas também há do pré-escolar e também há do segundo ciclo. E aí estão professores, portanto, a apoiá-los, não é? Eles veem as aulas que os outros professores estão a dar à distância para o conjunto da turma e depois trabalham, em trabalho assíncrono, trabalham com os professores que estão em Portanto, estamos a falar, no total de 1.400 alunos, estamos a falar de cerca de 20 alunos, não é? Portanto, a resolução, eu não estou a falar nesta escola, eu estou a falar em geral, a resolução do Conselho de Ministros não está não está a ser levada à prática neste confinamento, não é? Está a ser levada à prática parcialmente e naquilo que é possível. A minha pergunta não é tanto sobre as escolas, podia haver uma política do Ministério para dar meios às escolas para garantir que esta população escolar estava a ter aulas presenciais. Os meios, então porquê é que não acontece? Existem, portanto, não é? Portanto, relativamente à escola de acolhimento, os pais não têm, quem solicitou teve, não é? Não, mas eu aqui estou a falar, por exemplo, os alunos. Estes alunos foram aqueles que os conselhos de turma e os professores consideraram que não era mesmo possível
não é? Fazer ensino à distância com eles. E, portanto, são esses que aqui estão. Agora, o que não quer dizer que não haja para aí uns 80 alunos do segundo, de todos os ciclos, primeiro, segundo e terceiro ciclo, que não estejam também a ter apoio online por parte de professores do centros do ensino especial. Não é? Portanto, mas esses é possível fazer trabalho online com eles. Vamos começar pelo mais simples e depois eu quero ir mais pormenores sobre como é que está a correr este segundo confinamento. O mais simples são as condições materiais, que leram um grande debate. Na realidade, o que eu tenho visto na comunicação social, também existe a ideia que se os miúdos tiverem computador em casa o problema está resolvido. Ora, não é assim. Não está. Mas comecemos pelos computadores e depois falamos do resto. Imagino que não seja esse o principal problema, mas o Ministério da Educação falhou nos seus compromissos no que toca à disponibilização de computadores para quem não tem computador em casa? Pelos números globais, de facto, não foram entregues computadores a todos os alunos. A experiência aqui é um pouco diferente. Nós recebemos, para o primeiro, segundo e terceiro ciclos, recebemos 580 computadores. Portanto, estão-nos a faltar ainda cerca de 150, 160 Porque é que o vosso resultado parece, apesar de tudo, melhores resultados do que a média nacional? Porque é por ser escola tape. Agora, também aconteceu uma coisa que é preciso dizer, não é? O cálculo do número de computadores foi feito em função do número de alunos que têm ASE, Ação Social Escolar, e que tinha a situação regularizada em setembro, outubro. Não é? Assim que as populações ouviram dizer que as escolas iam ceder computadores, o Daniel Oliveira não pode supor o que foi o corrupio, porque foi um verdadeiro corrupio, não é? De quase 100 pessoas, 100 famílias, que vieram entregar os papéis da Segurança Social para terem direito ao escalão. E fizeram-no nos últimos dias de janeiro, princípio de fevereiro. Portanto, é impossível. Já se fez uma exportação de dados para o Ministério, mas isto tem a sua tramitação administrativa, não é? Portanto, se isto aconteceu aqui, imagino que terá acontecido em muitas outras escolas. Eu depreendo que a dimensão. Nós estamos a falar só de computadores, mas a gente põe os computadores e é preciso que haja ligação à internet e que a ligação à internet seja boa. Exatamente. Tem alguma ideia de qual é o número de alunos aqui que tem problemas a ligar-se às aulas? Há aqui uma parte do Monte da Caparica que tem problemas a ligar-se, sim. Tem que ir para o pé da janela e etc. Portanto, mas tem só com uma rede. Mas em geral os alunos que estão em casa estão todos com contacto com ligação? Hoje em dia estão todos Estão quase todos. Estão praticamente com os que não têm acesso, como é que fazem? Os que não têm acesso à internet, os professores têm, todos os alunos, nós adotámos aqui uma estratégia que foi a seguinte, não é? Utilizamos uma plataforma que é uma espécie de Moodle, mas modernizado, mas já se utilizava mesmo em tempo de aula presencial. Portanto, todos os alunos estão inscritos nessa plataforma, não exige e-mail, portanto nesse foi o problema das idades dos alunos para terem e-mail, portanto, e os professores vão lá colocando as tarefas e os trabalhos que os alunos têm que desenvolver. Esse trabalho já se fazia em ensino presencial desde o início do ano. Agora foi alargado ao primeiro ciclo, começou agora, portanto. Mas depois como é que se acompanha o trabalho que eles fazem? Os professores, porque eu ouvi muitas histórias, não sei se ouviu, de alunos que recebem trabalhos e têm que os fazer em casa e pronto, não é? Os professores tiveram uma reunião com os pais no início deste ensino não presencial, no dia 8 de fevereiro, e explicaram, portanto, tudo como é que a coisa se processava. Não é? Uma reunião online ou uma reunião por telefone ou por WhatsApp, não é? E portanto os que não têm acesso à internet e a computadores, portanto, trabalham os professores mandam trabalhos, mandam pequenas explicações, vídeos explicativos, PowerPoint explicativos, etc, e depois pedem o trabalho de retorno, não é? Depois a seguir temos que pesar isto tudo depois em termos da avaliação dos conhecimentos, mas isso é outra
é outra dança, digamos assim. Não é? Portanto, de um modo geral, todos os alunos estão a ser contactados. Pergunta-me, há casos de abandono escolar? Há alguns, sim, há alguns, mas são poucos. E de qualquer das formas, esses alunos, apesar de tudo, não têm um acompanhamento. Se o acompanhamento se as aulas à distância já são frágeis, isso é muitíssimo mais frágil. Exatamente. Não é? E em geral, os miúdos que estão nessa situação já são miúdos, em geral, mais pobres, não é? Por isso é que não têm ligação. Exato. Portanto, quando voltar, mais uma vez, quando destaparmos. Nós agora estamos aqui a tentar fazer uma outra coisa, que é o que eu vou fazer agora, que é o levantamento de quem não é do ASE, quem não tem ação social escolar, mas não tem computador. E tem internet, porque numa parceria aqui com o centro paroquial, nós já temos aqui alguns computadores não portáteis, portanto, mas dos outros, da secretária, portanto podemos emprestar, portanto, a esses alunos. Não é? Eu vi numa reportagem, não sei se isto faz algum sentido, algum receio dos pais de receber computadores e os filhos estragarem. Sim, houve gente que recusou. Tem medo porque depois tem que pagar o arranjo. Exatamente. Não é? E famílias em que pagar um arranjo de um computador pode ser um salário completo, não é? Sim, não foram muitos, não é? Digamos, foram para aí uns 5 ou 6, portanto, que recusaram o equipamento por essa razão. As pessoas têm... Eu sei que é uma pergunta difícil para perguntar a uma diretora de uma escola, mas as pessoas têm capacidades pedagógicas e técnicas para o ensino à distância? Os portugueses. Eu dei-lhe aquele número que é um número inglês, não é? No Reino Unido fizeram um levantamento e 1/3 das crianças, acho que as crianças estão num 1/3 de escolas, penso que é assim um número, em que os professores não têm capacidades suficientes. E não é só técnicas, as técnicas até se podem resolver, mas dar aulas por Zoom, não é por Zoom, mas não interessa, não é a mesma coisa que dar aulas presencialmente. Não tem nada a ver. E se nós já sabemos que há muitos professores que mesmo presencialmente, não são, há muitos que são muito dotados, outros nem por isso, como em todas as profissões, na minha também, imagino quando passamos para o ensino à distância a coisa piora um bocado, não é? Olá. Eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Quer dizer, no ensino à distância piora sempre, piora tudo, não é? Mesmo que os professores tivessem a maior formação do mundo e os maiores conhecimentos do mundo digital. Mas não têm, pois não? É? Tem alguns, eu acho que todos nós aprendemos e muito com o último confinamento de 2020, de março de 2020. As pessoas fizeram um esforço enorme para se atualizarem, portanto, frequentaram ações de formação online, workshops, etc. Portanto, hoje sabemos muito mais do que sabíamos em março de 2020, não é? Mas o problema que está aqui é que nós podemos até ser uns craques em informática e em trabalhar em ambientes digitais, mas há uma coisa que ninguém consegue ultrapassar, que é o virtuosismo do ato pedagógico presencial. Que nós podemos ter os métodos todos, é evidente que online as sessões têm que ser limitadas, não é? Portanto, o máximo que nós pusemos foi períodos de 45 minutos e reduzimos a carga horária das disciplinas todas. Eu estou muito habituado a ouvir coisas online durante muito tempo e posso dizer que a mim cansa-me estar a ouvir 45 minutos uma pessoa seguida um vídeo. Portanto, desse ponto de vista nós, digamos, criámos aqui uma estratégia muito equilibrada para as sessões online, não é? Agora, ouça, online o ensino-aprendizagem tem muitas limitações, porque no ensino presencial nós acompanhamos o evoluir do aluno e da aprendizagem do aluno, porque vamos vendo aquele, o outro, não é? E a linguagem, a comunicação não verbal tem um grande peso, não é? Coisa que não acontece no ensino online. Que valor, eu sei que é muito difícil medir isto, mas que valor é que tem, sobretudo no ensino básico, porque a gente também está sempre a falar dos alunos, é muito diferente, os alunos do secundário ou os alunos do primeiro ciclo, não é? Eu não consigo imaginar, mas pode ser dificuldade minha, que valor é que tem um ensino à distância no primeiro ciclo. Custa-me sequer imaginar que tenha algum.
A não ser manter alguma ligação à escola. É isso. É pouco mais do que isso, não é? A questão principal é manter a ligação à escola, manter a ligação ao professor, não esquecer conhecimentos, não é? É manter, não é? Manter. É um trabalho de manutenção. Os professores têm avançado um pouco na aprendizagem da leitura, sobretudo primeiro e segundo. Mas não sente que na sociedade portuguesa, no debate público, pelo menos há a ideia de que se as pessoas tiverem os computadores, tiverem as aulas, no fundo as aulas estão a continuar. É que eu tenho a sensação que existe essa ideia. Essa ideia é profundamente errada, não é? Porque não há nada que substitua a escola. Porque senão, levando isso ao extremo, nós vamos para, digamos, as neurociências e para aí fora, para essa área, e chegamos à conclusão que um robô faz as mesmas funções que um professor. Não faz, não é? Porque o ato educativo estabelece-se a partir de uma relação pessoal e pedagógica, uma relação de cumplicidade, de confiança. E é assim que se aprende. Porque o relacionamento interpessoal tem um peso brutal no desenvolvimento e na formação das crianças e dos jovens. Nós falámos há pouco do apoio em casa, do esforço que os pais fizeram, mesmo aqueles que não têm. Dúvida. Mas nota uma grande diferença em relação aos professores. Os professores reportam uma grande diferença em relação aos miúdos que têm apoio, que os pais têm capital cultural para minimamente acompanhar o estudo, que aliás provavelmente até já o faziam mesmo antes disto, e os pais que não têm, se nota uma grande, na própria forma como os miúdos acompanham a escola. Digamos que esses que os pais acompanham foi um bocado melhor, mas não foi excepcional, não é? Até porque há aqui uma questão muito clara, não é? A função de um pai não é ser professor. Por isso é que existem os professores e as escolas. A não ser que seja ele próprio professor. A não ser que seja ele próprio professor. E mesmo assim, e às vezes a coisa não funciona. Eu bem me lembro quando a minha mãe me dava as explicações, não corria bem. Portanto, esta questão é assim, correu melhorzinho, mas não foi nada de excepcional. Portanto, as pessoas que não pensem que pondo um computador em casa a escola funciona da mesma, não é a mesma coisa, não aprendem da mesma maneira. O tempo de aprendizagem, o tempo de concentração, por exemplo, no ensino online é muito mais reduzido do que no ensino presencial. Eu vi no outro dia uma aula do estudo em casa do primeiro ano de português. Tudo em casa é aquilo que a gente começou a chamava-me telescola, por causa do no meu tempo era telescola também. Era uma aula de português do primeiro ano, não é? E por acaso muitíssimo bem estruturada. E a professora esforçou-se para que os alunos aprendessem uma determinada letra, não é? E quando aquilo chegou ao fim, eu perguntei-me, não é? Mas será que eles aprenderam isto? Não é? Eu tenho as maiores dúvidas. Não é? Porque aquilo depois precisa de treino, precisa de repetição. E é aí que, por exemplo, um pai em casa pode ajudar mais ou pode ajudar menos. Pode ajudar mais ou pode ajudar menos, mas quer dizer, não é exatamente a mesma coisa. Precisa de aplicar aqueles conhecimentos num outro contexto, numa outra situação de aprendizagem, para verificar se de facto aprendeu ou não aprendeu. Desculpe lá insistir aqui nesta parte da desigualdade. Não sei se na introdução eu falei daquele número, daquele cálculo em inglês, não é? Que os alunos teriam perdido o correspondente a 2 meses em relação aos miúdos com a mesma idade do ano anterior, e que os mais pobres teriam perdido 7 meses, que é quase perder um ano inteiro. É esse tipo de diferença que tem verificado ou ainda é cedo? Nós não temos isso medido, não é? Pois não tem. Que é uma coisa que é pena que em Portugal não se esteja a fazer esse trabalho, até porque para depois saber como é que se faz. Mas sabemos da experiência, quer dizer, nós, quando eles chegaram à escola em setembro, o grande desafio dos professores foi fazer uma programação do ensino. Voltasse a pôr todos no... Que voltasse mais ou menos a pôr todos ao mesmo nível, se é que é possível pôr todos ao mesmo nível, mas porque os alunos tinham desaprendido imensas coisas. Mesmo aqueles que são bons alunos. Aliás, há um estudo que diz que os alunos perdem durante as férias normais, que costumam estar de férias, andam para trás, não ficam no sítio onde estavam, andam para trás. Portanto, imagine-se nisto. Portanto, digamos que foi ali um trabalho árduo nas primeiras semanas, não é? Para conseguir pôr os miúdos outra vez, digamos, entre aspas, a carburar, não é? Portanto, e a recuperar aprendizagens.
E quando as coisas já estavam encarreiradas, finalmente estavam encarreiradas Volta ali, tudo outra vez, para volta de final de novembro, princípio de dezembro, não é? Agora voltamos outra vez ao confinamento e vai haver outro retrocesso. O que é que mudou do primeiro para o segundo confinamento? Imagino que as escolas estão mais bem preparadas que estavam no primeiro. Sim, os professores estão mais bem preparados. O que é que acha que o que é diferente do primeiro para o segundo? A gente já leva algum tempo do segundo, portanto, imagino que já é possível fazer alguma comparação, apesar dos alunos não terem voltado para saber exatamente em que estado voltam, mas o que é que notou de diferente? Eu até agora, assim, na escola não tenho nada, não é? De muito diferente, não é? Mas temo a fadiga pandémica. A fadiga pandémica atinge toda a gente e cria um certo laxismo, não é? E o meu temor relativamente ao ensino não presencial é exatamente que se encare isto numa perspectiva, tudo bem, agora com o computador eles aprendem na mesma e não tem problema, etc. Não vai ter problema. É que eu devo dizer que há um problema que se me levanta, tem a ver com isso que está a dizer. No primeiro confinamento havia uma sensação que este ensino à distância era provisório. Era uma coisa provisória para desenrascar naquele momento. Agora começa a ser um pouco mais do que isso, parece ser mais do que isso. E eu tenho a sensação que isso correspondeu a uma maior aproximação do ensino à distância aos ritmos do ensino presencial. Ou seja, houve uma pressão para que a escola para que aquilo que faz à distância se aproximasse daquilo que fazia presencialmente. E isso, se isso for verdade, se calhar não é, se calhar estou enganado nesta sensação, isto pode ter aprofundado as dificuldades daqueles a quem o ensino à distância não funcionava. Ou seja, serem ainda maiores do que eram, porque a exigência do ensino à distância aumentou, não diminuiu. Ou seja, eu tenho a sensação, por exemplo, que agora se dão mais aulas síncronas do que se davam no primeiro confinamento. Não sei se tenho razão. Não sei. Há uma questão que eu sei. Portanto, podia falar aqui da escola, não é? Não em relação aqui à escola e a todas as escolas do Concelho de Almada, porque nós, os diretores das escolas do Concelho de Almada, acertámos uma estratégia relativamente aos tempos síncronos e aos tempos assíncronos. E parece-nos que, de facto, síncronos é aulas em direto, síncronos é em direto, é o trabalho que não é feito online, portanto, acho que fizemos uma coisa equilibrada. Portanto, bastante equilibrado. Mas com mais espaço síncrono do que havia em março ou não? Ou igual? Mais organizado. Em março, talvez, do ano passado, estava mais ao critério dos professores, não é? Mas também chegam-me relatos, por exemplo, de escolas... Não, mas eu sei que há escolas que dão 2 horas por semana e outras que dão 5 horas por dia. Chegam-me relatos destes. O que é estranho, não é? Mas a mim também me chegam. Portanto, as escolas que estão a tentar reproduzir o ensino presencial online estão a fazer um erro brutal. Porquê? E que podem pagar caro. Mas porquê? Explica porque é que achas que estão a fazer um... Porque o ensino à distância não é replicação do ensino presencial. É outra coisa. Que envolve menor tempo para estar online, devido às questões da atenção, da concentração, etc. Portanto, envolve novas metodologias completamente diferentes de ensino-aprendizagem, mas completamente diferentes. Não é? E acha que está a acontecer isso? Em muitas escolas, daquilo que eu sei, não está a acontecer isso. Não é? Portanto, no meu agrupamento eu não lhe garanto, estão a filmar aulas, mais ou menos, mas aquilo que eu lhe digo é o seguinte: as orientações que nós temos e foram aprovadas em Conselho Pedagógico, que estão escritas em documento, é no sentido das metodologias se adaptarem, porque repare, o feedback que eu tenho dos professores é que estão todos muito cansados, e eu acredito que sim. Porquê? Porque estão a fazer um ensino muito mais individualizado, muito mais diferenciado. Porque uma coisa é nós chegarmos a uma aula presencial e a tendência, não em todos os professores fazem isto, mas há uma parte que faz, portanto, a tendência é dar aulas para o aluno médio, não é? E depois vai acudindo aqui ou ali àquele que é mais desenvolvido ou àquele que está mais fraco, não é? No ensino online, se fizer com consciência e bem feito, tem que individualizar muito mais.
manda fazer um trabalho, mas depois o trabalho tem que o corrigir e tem que o corrigir individualmente para cada aluno e dizer quais são as dificuldades. E há uma outra questão fundamental, é que o feedback das aprendizagens tem que ser praticamente constante, não é? Se não for, é aquilo que disse, é filmar aulas, não é? Que, pronto, quem aprende, aprende, e quem não aprende, não aprende. O trabalho, quando falamos de trabalhos das aulas síncronas e assíncronas, quando estamos a falar das duas, o assíncrono é como? Basicamente é o trabalho de casa? O assíncrono é, por exemplo, pode não ser só trabalho de casa, pode ser, por exemplo, trabalho de grupo entre alunos, que é possível fazer. Portanto, podem fazer online. Podem fazer online, portanto, é fazer tarefas de recuperação de conhecimentos. Isto existe depois dar feedback aos alunos, não é? E, portanto, esse peso tem que aumentar em relação ao que seria normal na escola, não é? Portanto, é muito maior. E é também uma outra questão, que é a questão do trabalho autónomo dos alunos. Portanto, é dar instrumentos. Numa escola, agora vou ser mauzinho, mas numa escola, no caso da escola portuguesa, que aposta muito pouco no trabalho autónomo. Muito pouco. Eu acho que, ao contrário do que se costuma dizer, do que está... Mas estamos melhor. Do que é a Vox Populi, sobretudo na comunicação social, a nossa escola é profundamente conservadora, não é? Com a conversa do Eduquês, confesso que eu tenho pouca paciência, porque a nossa escola é muito conservadora, eu acho. Continua a resistir muito à autonomia dos alunos. Sim, a escola resiste um bocado, mas eu acho que estamos muitíssimo melhor hoje do que estávamos há meia dúzia de anos atrás. Portanto, estamos muito piores do que outros países que já avançaram muito mais nessa matéria. Claro, mas essa questão do trabalho autónomo é hoje fundamental. Não é? O ensino online, se for feito com sensatez, permite exatamente... Exige mais até a autonomia, permite desenvolver mais as competências de autonomia dos alunos na aprendizagem, não é? E há um outro aspecto ainda, portanto, é que o ensino à distância permite também fazer mais trabalho interdisciplinar, porque o trabalho interdisciplinar é um trabalho mais rentável do ponto de vista da aprendizagem, não é? Mas isto tudo tem que ser planeado e, portanto, dá trabalho, não é? Portanto, não é eu vou dar a minha aula de não sei o quê. As coisas, toda a parte assíncrona das aulas não exige ainda mais acompanhamento dos pais, não é mais exigente também para os pais? Exige mais acompanhamento da parte dos professores. Porque, está bem, os pais podem colaborar, certo? Não é? Mas o professor tem que estar mais disponível e está disponível naquelas horas para que, se um aluno tiver uma dúvida, uma dificuldade, etc., lhe dar a resposta. Com que regularidade mais ou menos é que vocês têm aulas síncronas agora aqui na vossa, por exemplo, pegando no... Aqui no segundo e terceiro ciclo nós temos todos os dias, portanto... Quanto tempo por melhor dia? Dito, temos à segunda, terça e quinta, portanto, 3 tempos de 45 minutos na manhã, será às 9h30, e à quarta e à sexta só temos um tempo de 45 minutos, às 9h30 da manhã, e depois é um espaço dedicado ao trabalho em articulação curricular. Portanto, podem estar vários professores a trabalhar um tema. Imagino que os alunos vão estudar o Rio Tejo, não é? E, portanto, contribuem para o estudo desse tema várias disciplinas, não é? E aí, portanto, tem acompanhamento, portanto, e orientação dos professores. E isso já acontecia nas aulas normais ou não? Já acontecia nas aulas normais, não é? E à sexta-feira também só tem Isso corresponde a uma quebra de mais ou menos de quanto de aulas síncronos em relação ao ensino presencial? De aulas síncronas nós estamos com 40%. 40%. Que acha que é a percentagem? Acho que é uma percentagem equilibrada. Qual é aquilo que chamamos vulgarmente? No primeiro ciclo é menos. No primeiro ciclo, bem, imagino que sim, não é? Nem consigo imaginar. No primeiro ciclo eles têm 2 sessões online, uma de manhã e outra à tarde, de 45 minutos. Ou seja, aqui este agrupamento não tem secundário, não é? Portanto, não tem. Não vale, que aí imagino que já pode ser um bocado mais, não é? Imagino eu. Não sim, um bocadinho mais, mas não muito mais. Não é? Não passar ali dos 50% a 55%. Porque os problemas colocam-se, que eu já lhe referi,
da atenção, da concentração. Só na universidade é que se colocam muito menos. Pronto, a universidade é diferente porque em princípio, exatamente, além de serem já adultos, são adultos que estão a trabalhar numa área que em princípio é a sua, o risco de abandono é mínimo, etc. Aquilo que se chama vulgarmente a telescola, que o nome atual é... Estudo em casa. Estudo em casa, exatamente. Qual é a eficácia daquilo? Eu vou dizer uma coisa, eu fui atrevido já e disse, provavelmente sem razão nenhuma, que tinha a sensação que aquilo não servia para nada. Também não exagero. Porque a telescola, é importante dizer, coisa que as pessoas não sabem, a telescola quando existiu era uma coisa diferente. Era para passar na aula com um professor presente. Exatamente. Era para os sítios onde não havia capacidade para ter tantos professores. Portanto, aquilo era um auxiliar às aulas. A ideia de transmitir aulas pela televisão, se fosse tão fácil, aliás, já tínhamos acabado com as escolas, não é? Eu disse que não era nada, eu sou às vezes um bocado exagerado, diga-me o que é que acha que nesse artigo que eu escrevi, e vou repetir, assim, eu tenho imensa admiração pelos meus colegas que estão a falar do artigo que escreveu no jornal Letras. Sim. Eu tenho imensa admiração pelos meus colegas que abraçaram aquela... Eu vou dizer uma coisa, as aulas que eu assisti, a maior parte delas até eram boas, eram bem dadas, não me importava nada de ter tido professores a darem aulas tão boas. Não é? Eu penso que o estudo em casa é um recurso. Não é? É um recurso para quem não tem recursos. Não é? E que pode ir acompanhando algumas coisas. Não é? Mas tem que ter sempre um professor a acompanhar aquilo. Não é? Portanto, eu sei que há colegas meus que, para os alunos que não têm computador, portanto, também utilizam o estudo em casa como auxiliar de estudo. Não é? O primeiro ciclo, por exemplo, utiliza bastante, sobretudo nas áreas das expressões, não é? Da expressão físico-motora, da expressão artística, etc. Portanto, quer dizer, procura motivar os miúdos a partir dali, a fazer exercícios, etc. Portanto, aquilo funciona como um recurso, não é? É mais um, não é? Agora, de facto, aquilo não é a telescola, porque a telescola de antigamente tinha uma lógica de funcionamento completamente diferente. Era como se fosse um manual, tinha a mesma função que um manual numa sala de aulas. Pronto. Exatamente. Levantam-se questões de segurança. Não sei se soube, se viu nas notícias. Houve um deputado que até divulgou uma parte de uma aula numa rede social. Sim. Não preciso dizer quem é o deputado, é sempre o mesmo. Isto não levanta questões complicadas para os professores e eu não me refiro só a isto quando ganha dimensões políticas, ou de um professor que neste momento provavelmente foi alvo de bullying político, nem sequer estou a falar disso, que é terem subitamente as suas aulas na praça pública. A própria ideia dos professores, dos pais acompanharem as aulas, que pode ser sedutora, porque os pais assim sabem o que é que se passa na aula, tem riscos, não é? Porque a relação de um professor com um aluno é uma relação, não é privada, mas é uma relação que se estabelece num determinado contexto, e fora do contexto não há riscos, ou acha que isto é um fenómeno que não tem tido grande relevância? Não, a segurança é efetivamente uma das questões de grande importância neste ensino. Há até aqui duas questões de segurança, mas eu há outras já vou. Online, não é? Sim. Portanto, por esse motivo, por exemplo, nós colocámos no documento orientador do ensino não presencial um conjunto de proibições mesmo. Proibições. É uma palavra que eu não gosto muito, mas teve mesmo que ser. Portanto, não é permitido gravar, não é permitido gravar vídeos, nem sons, nem os professores, porque também há professores que o estão a fazer e não deviam. Exatamente. Os alunos também têm direito à sua privacidade. A chave de acesso das sessões online a ninguém. Incluindo aos encarregados de educação? Sim, sobretudo os mais pequenos, que têm que ser eles, claro. Não é? Portanto, há um conjunto de regras muito rigorosas, não é? E eu chamo a atenção que os alunos estão sujeitos ao Estatuto do Aluno e ao Regulamento Interno da Escola. Nenhum destes documentos está suspenso. E, portanto, em última análise, à Justiça. Já tiveram alguns problemas ou não? Tivemos 2 problemas. Mas um resolveu-se bem, não é? Mas que é que filmaram ou que divulgaram, não? Entravam outros. Sim. Entravam outros, faziam riscos, cacadas, esse tipo de coisas. Mas isso depois resolveu-se com os pais, precisamente com os pais. E acabou. Portanto,
E tivemos também uma outra situação, portanto, no primeiro ciclo, não é? Também de intrusão, portanto, no fundo é isso, não é? Mas também se acabou por resolver com a colaboração dos pais, não é? Portanto, há sempre uns espertos, portanto, no meio disto tudo há os espertinhos que fazem isso. Ainda não tiveram um problema semelhante àquele que eu Não, nada. Começarem a aparecer na internet partes, é um enorme risco, não é? De repente, nos tempos que a gente corre, eu vou-lhe dizer aqui aquilo que já disse noutras ocasiões e relativamente às famílias do Monte da Caparica. Quer durante o confinamento de março, quer agora neste confinamento, quer mesmo ao longo do ano letivo sem confinamento, as famílias têm sido ultra colaborantes. Todas, sem exceção. E isso deixa-me particularmente satisfeita e até orgulhosa. Não é? Porque do que eu percebi, ao ler, aliás, coisas sobre este agrupamento, estamos a falar de um agrupamento onde há pais com déficit de autoridade que vocês próprios identificam junto das crianças e famílias, aquela que chamamos de famílias estruturadas, não é? Portanto, e mesmo nessas tem... Mesmo nessas. E há situações até surpreendentes. Não é? Nós não estávamos à espera. Portanto, as pessoas têm tido uma grande consciência cívica. Se calhar depois não têm tanta consciência cívica quando é para pôr a máscara ou pôr abaixo do nariz, essas coisas todas, não é? Mas, deste ponto de vista, quando entram aqui na escola, as regras são cumpridas. Eu agora pergunto-me, mas os alunos todos os dias cumprem as regras de segurança aqui dentro da escola? Isso é óbvio que não. Tal como nós, adultos, sempre que podemos, aliviamos um bocadinho a máscara, não é? Porque estar um dia inteiro de máscara é muito complicado. E a dar aulas, não é? Agora, dentro da sala de aula ninguém alivia, mas muita gente afasta-se. Eu sobre questões de segurança poderia, mas não é consigo, falarei com outra pessoa, porque eu acho que nós também estamos a correr aqui um risco de segurança que ninguém está a levar, porque o sistema que está a ser usado não é um sistema exclusivo do Ministério da Educação e não sabemos que informação estamos a dar sobre os alunos, sobre tudo, sobre nós próprios. Estamos a oferecer mais uma vez, e eu acho um pouco estranho que o Ministério da Educação não tenha trabalhado, pelo menos para este segundo confinamento, numa solução exclusiva do Ministério da Educação, em que haja a garantia que tudo isto não é, já basta o Facebook mas isso tenciona entrevistar alguém dessa área eu penso que até ao momento as coisas têm corrido relativamente bem. Sim. A nível nacional mesmo, não é? Portanto, tirando um episódio ou outro, mas isso faz parte da coisa, não é? Mas eu queria falar, quando estava a falar da outra segurança, que é sobre as escolas, e queria perguntar se acha que as escolas estão em condições de abrir e em que condições estão e quais é que estão. Como se sabe, hoje, no dia em que gravamos, saiu uma petição para pedir para abrir. Hoje é dia 23 de fevereiro e saiu uma petição a pedir a abertura do pré-escolar e dos jardins de infância e depois, no princípio de março e a meio de março, ou alguns em março, começar a abrir primeiro e segundo ciclo, com muitas medidas de segurança. E a pergunta que eu lhe queria fazer é: as escolas estão em condições de abrir em março? Eu julgo que estão. Embora ache que deva ser faseado. Primeiro as creches, o pré-escolar, não é? E depois progressivamente, e também vendo os números que vão aparecendo da saúde, portanto, porque os números ainda são elevados efetivamente, não é? Eu ontem estava a olhar para o boletim da saúde e percebi que nós ainda nem chegámos aos números de casos ativos do princípio de janeiro, portanto, porque nós batemos mesmo no fundo. E portanto, mas acho que o pré-escolar e as creches devem mesmo abrir, não é? Porque, ouça, por muito esforço que os educadores façam, não é? Que os pais façam, não é a mesma coisa. Portanto, crianças muito pequenas dentro de casa, algumas com condições dificílimas dentro das famílias, não é? E não são só famílias pobres que têm condições difíceis. É que há famílias da classe média que também têm.
Sim, mas há uma coisa, há uma coisa que não falámos aqui, que é... A questão do teletrabalho tem que se liga, portanto, não é uma coisa linear, não é? No funcionamento de um trabalhador, portanto, em casa, não é? Com a família, com isto, com aquilo, tudo em casa, portanto, as coisas tornam-se complicadas. Portanto, essas crianças eu acho que devem ir para a escola o mais rápido que puder ser, não é? E depois, de facto, progressivamente por níveis de ensino. Portanto, e acha que há condições... O primeiro ciclo, sei lá... Há condições para garantir o distanciamento social e a testagem e tudo mais? Relativamente à testagem, não depende de vocês. Não depende de nós, não sei dizer, não é? Agora, em relação, por exemplo, à segurança no pré-escolar, no primeiro ciclo, eu acho que não há problemas. Porque nós temos esses alunos a funcionar em bolhas. E, portanto, se houver uma testagem regular, acho que é possível controlar minimamente, não é? Desde que os pais não aproveitem levar as crianças à escola para depois irem dar uma volta ao supermercado. Eu devo dizer que esse é um dos problemas que me incomoda neste debate sobre as escolas, é porque as escolas estão a ser usadas como mensagem e não com um fim, ou seja, quando digo uma mensagem é dizer se nós abrimos as escolas, as pessoas acham que isto abriu tudo e vão todas para a rua. Ora, a gente não pode transformar as crianças em reféns da irresponsabilidade dos seus pais, não é? Portanto, ou seja, isso é tratar-nos a nós todos próprios, nós próprios sermos crianças, não é? Mas repare, ao contrário do que se diz, eu tenho uma opinião diferente, politicamente incorreta, porque eu também não tenho nada a perder nem a ganhar, portanto posso dizê-la, não é? Que é assim, o povo português não é tão disciplinado quanto aquilo que as pessoas dizem. Porque se tivesse sido verdadeiramente disciplinado, nós não teríamos chegado ao ponto a que chegamos agora em janeiro. Porque não é só a questão da variante inglesa, é também a consciência cívica das pessoas e a sua disciplina. Mas sabe que... eu percebo que toda a gente está cansada, porque eu própria também estou, não é? Repare, eu desde março do ano passado, não é, que almoço sempre sozinha, não é? Deixo toda a gente a almoçar e eu depois vou para um cantinho sozinha a almoçar. Porque continua a vir para a escola, não é? Continuo a vir para a escola, sim. Não venho todos os dias, mas a maior parte dos dias, sim. Eu também gosto de estar com os meus colegas a conversar, não é? Portanto, mas não o faço. Não é? Mas isto é muito difícil, portanto, incutir isto nas pessoas. E conseguem incutir isso nos alunos? Bem, vocês estão no primeiro e segundo ciclo, é um pouco diferente. Eu imagino que o terceiro ciclo e o secundário... O primeiro ciclo, sim, tudo bem, e o pré-escolar, tudo bem. Porque eles obedecem, não é? Eles obedecem, portanto. Não é? Segundo e terceiro ciclo, a coisa é muitíssimo mais difícil. Por causa dos ajuntamentos fora da escola, não? Não é fora, já não é só isso, não é? Fora da escola, sim. Mas é dentro da escola, portanto. Os miúdos, repara uma coisa, eles depois, também pela fadiga pandémica, não é? Ali quando chegou a novembro, dezembro, não é? De vez em quando a gente ia dar com eles a brincar e tal, não sei o quê, com a máscara no queixo, não é? Pronto, porque também segue o exemplo dos adultos, não é? Isso é óbvio. A gente vai proibir-os de brincar? Esta é a minha pergunta. Proibimos as crianças de brincar? E então isso proibimos os jovens de estar a olhar para os telemóveis uns dos outros e até namorar já agora. Estar a namorar, sim. Exatamente, é isso mesmo. Nós não vamos pedir. Exatamente. Não conseguimos suspender o namoro durante um ano. Não é? A escola transforma-se numa coisa tipo regime militar? Não pode. Mas isso dá força ao argumento a dizer então é melhor não abri-la. Não dá força a nada. Portanto, é preciso fazer um trabalho de sensibilização nos pais, nas famílias e nos alunos, de que de facto as regras têm de ser cumpridas. E o testar, não é? O testar é fundamental e as regras de distanciamento físico têm de ser cumpridas. Porque se eles as cumprem, eles cumprem-nas dentro da sala de aula, isso não tem dúvida nenhuma. Estão lá todas cumpridas, dentro da sala de aula. Não é? Aí é o mais fácil, não é? Quando vêm ao intervalo, eles têm que vir ao intervalo, eles não podem ficar fechados e o dia inteiro numa sala de aula. E vocês não conseguiram fazer intervalos desencontrados para reduzir a... Só um bocadinho, sabe porquê? Porque esta escola tem uma configuração, sim,
que se uma turma sai, os outros ficam todos muito agitados, percebe? Porque a escola é toda envidraçada e é toda comunicada. Está tudo a ver. Está tudo a ver. E a outra aula acabou naquele momento, naquele instante. Não é? E depois está ali o professor 5 minutos a segurá-los numa tarefa muito ingênua. Não há uma resistência dos professores a voltar à escola? Juro que não. Sabe porque eu sinto. Juro que não. Mas sinto no espaço público, não sinto de medo de voltar à escola. Bem, medo todos nós temos, não é? Nós temos um problema, não sei se a vossa escola tem, que é uma população escolar, uma população docente muito envelhecida. Não sei se corresponde ao vosso perfil. Não temos muito isso, não é? Também não é jovem. Sim. É? Mas digamos que é ali na meia-idade. Então é mais ou menos a minha idade, não de 50 anos, por aí. Sim, por aí. Não tem, porque há uma grande percentagem 40 e tais, 50. Há uma grande percentagem de professores com mais de 60 anos, não é? Isso sim, mas aqui não há muitos. Não aguentam. Pensa que os professores deviam ser prioritários um grupo prioritário na vacinação? Sem dúvida. Sem dúvida. Facilitaria muito abrir a escola, pelo menos. Facilitaria abrir a escola e dava mais tranquilidade a toda a gente, não é? Porque no fundo é assim, os professores, daquilo que eu falo com os meus colegas, os professores não gostam de estar em casa a dar aulas online. Não gostam. Não é? Têm medo? Têm. Todos nós temos. Não é? Mas preferem, de facto, o contacto presencial com os alunos. Agora, tem que haver medidas complementares. Não é? Uma delas, portanto, é a vacinação. É evidente que eu não vou dizer, não é, que uma pessoa de 60 anos, ou de 55, ou de 40, tem que ser vacinada primeiro do que uma de 80, mesmo sendo professor. Não é? Não tenho coragem para dizer isso. Tendo em conta os números e as estatísticas, não é? Mas acho que devia haver aqui uma prioridade. Eu posso dizer que eu não tenho nenhum problema em dizer que acho que deviam ser vacinados antes dos bombeiros e dos polícias. Porque têm, evidentemente, um contacto físico muito mais próximo, diário e cotidiano com muita gente, não é? Portanto, eu não estou só a pensar na proteção dos próprios professores, estou a pensar na atividade que cada um tem. Queria-lhe agradecer muito este tempo. Mas eu, antes de terminar, se me permite, gostaria de pôr aqui uma questão aqui não temos limite de tempo, portanto pode dizer o que quiser. Gostaria de pôr aqui uma questão em agenda, que é uma questão de que nunca ninguém fala. Parece que está esquecida. E que entrou na vida das pessoas como se isso fosse a maior das normalidades. Que é o facto das escolas do segundo e terceiro ciclo, na sua esmagadora maioria, funcionarem com 2 turnos. Se for ver qualquer país da Europa, as escolas funcionam num só turno. O funcionamento das escolas num só turno faz diferença em termos pedagógicos, em termos de aprendizagem, em termos do sucesso escolar. Mas que é com mais carga horária ou não? As escolas funcionam em espelho, não é? Sim, portanto, sim. Manhã ou à tarde. Manhã ou à tarde, e depois há blocos que se cruzam. Sim. Isto para os portugueses é uma normalidade, é a coisa mais normal deste mundo. Para mim é a maior anormalidade. Só posso perceber isto pelas circunstâncias económicas do país, não é? Económicas e financeiras. Mas eu acho que chegou o momento de, com o plano de resiliência e de resistência, ou como é que se chama, se equacionar isto. Eu ontem estive a ler o plano e não vem uma única linha sobre esta questão, porque isto envolve um enorme investimento, sobretudo nas áreas do litoral e nas áreas... Em infraestruturas, o investimento sobretudo em infraestruturas. Tem de duplicar as escolas, como é evidente. Não os professores, porque os professores dão as mesmas... Não. É os edifícios, portanto, não é? Porque isto faz a diferença no funcionamento da escola. Porquê é que faz diferença? Faz diferença porque o Daniel, veja, faz diferença os alunos funcionarem só de manhã com as aulas, ou de manhã e 1 ou 2 tardes, e depois terem atividades de complemento curricular e outro tipo de atividades da área artística, desportiva, etc. Poderem ter atividades chamadas extracurriculares na escola. Sim, que têm atualmente, mas que é sempre muito complicado devido aos espaços, não é? E à conjugação de horários.
Podiam ter, portanto, uma coisa mais bem estruturada, como são as tutorias, e até entrar-se melhor pela questão das mentorias, não é? Que é um assunto importante quando se fala na recuperação das aprendizagens dos alunos. O que é que são as mentorias? É, por exemplo, ter um aluno mais velho ou um aluno que seja mais bem preparado, portanto, que dá acompanhamento a outro menos preparado ou com mais dificuldades, não é? Etc. Portanto, este tema nunca é falado quando se fala da educação. Não é? Os portugueses acham isto normal. Já era assim no meu tempo. Pois, ora aí está, não é? Portanto, já era assim no meu tempo e, portanto, é a coisa mais normal do mundo. Você vai para qualquer país da Europa... Sabe que eu sou mais radical, porque eu acho que nós achamos todos normal que a melhor forma de ensinar é sentar não sei quantos miúdos numas cadeiras em frente a uma mesa e ter alguém a falar para eles. E eu acho que isso é cada vez menos normal, mas pronto. Eu sou mais radical nessa matéria e que gosto bastante do sistema, por exemplo, finlandês. Mas o sistema finlandês não tem aulas em turno duplo. Não, isso seguramente não. Nem holandês, nem francês, eu estou a dizer que estou. Ou seja, isso nem italiano. A prova que nós ainda estamos muito para trás desse debate é isso, ainda temos um sistema. Mas isto é um debate que eu gostaria que estivesse na ordem do dia. Muito obrigada. Muito obrigado eu por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente para outro episódio de outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.